perguntar uma coisinha, você tem dificuldade em montar o treino certo para o teu aluno, para poder entregar resultado para ele e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso? Então fica aqui até o final desse vídeo que hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer isso através dos padrões de movimento. Fala aí, meu Stark, fala aí, meu Stark, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Bruno Nunes, eu sou especialista em treinamento funcional e eu sou o criador da comunidade Stark e eu ajudo profissionais de educação física a chegarem no faturamento de pelo menos R$5.000 por mês em 6 meses ou menos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma simples e descomplicada como que você faz para entregar mais resultado para os teus alunos através de um treino que é eficiente, montando o treino baseado em padrões de movimento. Se você já me acompanha há pelo menos 2 semanas, você já me viu falando sobre padrões de movimento em algum momento. Por quê? Porque padrões de movimento são um dos pilares do treinamento funcional. Quando a gente pensa na definição do treinamento funcional como conceito, a gente tem a definição do treinamento funcional sendo um sistema de treino que se baseia em padrões de movimento, respeita funções articulares e tem o objetivo de desenvolver todas as capacidades físicas e as habilidades físicas necessárias. Então, como o padrão de movimento é um dos pilares do treinamento funcional e eu sou especialista em treinamento funcional, não tem como a gente falar de treinamento funcional sem falar de padrão de movimento. É mesmo? É? Só que eu sei que muitos de vocês acabam ouvindo as pessoas falando de padrão de movimento, acabam me ouvindo falando de padrão de movimento, só que não entende de fato o que é padrão de movimento e o pior, não entende como utilizar o padrão de movimento para montar um treino que faça sentido e seja eficiente para cada um dos teus alunos e que entregue resultado para o teu aluno. Porque é só entregando resultado que ele vai te pagar o preço que você sabe que você vale. Ele vai te pagar o preço que você cobra e, consequentemente, você vai colocar dinheiro no bolso, ganhando dinheiro com a educação física. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são padrões de movimento? Para a gente entender o que são padrões de movimento, é só a gente pegar a palavra padrão. O que significa a palavra padrão? É um modelo a ser seguido, é uma referência que a gente tem. E de qualquer que seja coisa, um padrão de beleza, um padrão de direção, tudo são referências que nós vamos seguir. No caso dos padrões de movimento, são referências de movimento que nós vamos seguir. De onde que vem essas referências? Alguém teve uma ideia, subiu aquela lâmpada assim, mágica de ideia e pronto, esses são os padrões de movimento? Não. Os padrões de movimento, eles vêm de um estudo chamado ontogenia, que estuda a cinesiologia do desenvolvimento humano. Ou seja, como que nós seres humanos, ou seja, todas as pessoas do mundo, se desenvolvem em relação ao sistema músculo-esquelético principalmente. Então, quais são os movimentos naturais que os seres humanos fazem enquanto estão em desenvolvimento? E por isso, inclusive, que algumas pessoas chamam isso aqui de padrões fundamentais do movimento humano. E a partir desse estudo da ontogenia, foi descoberto que existem alguns padrões fundamentais que todos os seres humanos precisam no seu desenvolvimento, como por exemplo o agachamento. Se você pegar uma criança em desenvolvimento de 10, 11, 12 meses, você vai perceber que para ela pegar alguma coisa no chão, ela já começa a fazer o agachamento, ela entra em cócoras. Para ela ficar brincando no chão, a posição de cócoras para ela é uma posição confortável. Por quê? Porque as funções articulares estão acontecendo da maneira correta, ou seja, um padrão de movimento está acontecendo ali. Só que ninguém ensina para essa criança como que ela deve agachar. Ninguém ensina para essa criança que ela tem que levar o peso atrás e dividir o peso nos calcanhares. Não! Ela simplesmente agacha porque é natural, é fundamental, acontece porque tem que acontecer assim. Então uma pessoa da China e uma pessoa do Brasil, elas têm os mesmos padrões de movimento quando estão em desenvolvimento. Só que, por conta do nosso cotidiano, da nossa vida sedentária, a gente vai perdendo essas funções articulares e, consequentemente, a gente também perde a capacidade de executar esses padrões de movimento com eficiência e perto da excelência, vamos dizer assim. Só que os padrões de movimento vêm através do estudo da ontogenia e eu tô te falando isso só para você não achar que o treinamento funcional vem de uma ideia filosófica. Não, é ciência também. Beleza? Ciência e muita coisa prática, muita coisa do que a gente vê no dia a dia. Além disso, a gente pensar que o estudo da ontogenia traz pra gente os padrões de movimento, já deixa claro que todos os seres humanos precisam desse trabalho de padrões de movimento, então o teu aluno, como ele é um ser humano, a não ser que você dê aula para ET, ele também precisa desses padrões de movimento. Só que, Bruno, beleza, ele precisa dos padrões de movimento, mas aonde que isso vai me ajudar a montar um treino que seja eficiente, primeiramente, para ele? Porque existe uma parada chamada princípio SIDE, galera, que é um princípio de treinamento, e princípio de treinamento é uma lei natural que está acontecendo, você querendo ou não, você concordando ou não, e esse princípio SIDE significa Specific Adaptation Imposed Demands. Ou seja, adaptações específicas a demandas impostas. O que significa isso? Que toda adaptação do organismo do meu aluno vai ser de acordo com a demanda que eu imponho a ele. Batata holandesa e tudo mais. Vai começar a gravar, né?
Então, entendendo que toda adaptação do meu aluno vai ser de acordo com a demanda que eu imponho a ele, eu preciso começar a pensar qual adaptação o meu aluno precisa. Ou seja, o que eu preciso entregar para ele, ou seja, qual demanda que eu preciso gerar para ele durante as minhas sessões de treino, para que a adaptação que o organismo dele tenha seja de acordo com a necessidade que ele tem também no dia a dia, ou então em algum esporte que ele pratique, por exemplo. Só que o que a maioria dos profissionais pensam em adaptação? Adaptação hipertrófica, adaptação estética. E sim, muitas vezes é importante porque é um objetivo do teu aluno. Só que a maioria das pessoas precisa dos padrões de movimento para poder se movimentar melhor, para poder prevenir risco de lesão, para poder diminuir o risco de lesão, prevenir um pouco as lesões, reabilitar lesões que ele já tenha, eliminar algum tipo de dor que ele tenha, para daí ele conseguir se movimentar bem, para daí ele conseguir se movimentar melhor e a partir disso começar a ter hipertrofia, começar a ter estética. Isso é pressuposto para qualquer outro objetivo que o teu aluno tenha. Os padrões fundamentais do movimento humano, eles vão estar presentes no nosso dia a dia. Então, quando eu vou colocar alguma coisa em cima do armário, empurrar vertical. Quando eu vou pegar alguma coisa do chão, dominante de joelho bilateral. Quando eu estou correndo, dominante de joelhos unilaterais. Então, os padrões de movimento, eles estão presentes no nosso dia a dia. Ou seja, as demandas que nós somos exigidos, ou as demandas que o dia a dia nos impõe, são relacionadas a padrões de movimento. E a nossa função como treinador é preparar o corpo do aluno para as demandas do dia a dia, para as exigências do dia a dia. Então, se eu tenho um princípio que me diz que todas as adaptações são de acordo com as demandas impostas, e eu sei que as demandas que o meu aluno tem exigência no dia a dia são através de padrões de movimento, eu preciso basear o meu treino em padrões de movimento. E é por isso que o treino baseado em padrões de movimento é mais eficiente. Porque a transferência do treino para o dia a dia é muito maior. Porque se você trabalha de forma uniarticular, isolando a musculatura, essa transferência para o dia a dia ela vai ser muito baixa. Por quê? As adaptações são específicas às demandas impostas. Você está impondo demanda no teu aluno uniarticular, ele vai adaptar dessa forma. E no dia a dia dele ele não precisa desse tipo de força, por exemplo, de bíceps uniarticular. Ele precisa do bíceps muitas vezes como estabilizador escapular ou em cadeia fechada numa barra fixa, por exemplo. Então, se as demandas são de acordo com se as adaptações são de acordo às demandas e as demandas do dia a dia são através de padrões de movimento, para nosso treino ser mais eficiente, a gente tem que se basear em padrões de movimento. Certo? Porque o cérebro, o sistema nervoso central, ele não pensa em musculatura individual. Ele não pensa, agora eu tenho que estender o joelho aqui, contrair o quadríceps, reto femoral. Não, ele simplesmente se movimenta. Então a gente precisa melhorar o movimento do nosso aluno para que ele tenha mais resultado. E agora, dessa forma você já percebe que fica mais fácil montar o treino. Então se eu sei que eu preciso basear em padrões de movimento, eu preciso conhecer quais são os 13 padrões de movimento fundamentais e dividir isso na minha sessão de treino. E quanto a isso, também te facilita porque você ganha em variedade de exercício. Muitas vezes você não consegue montar o treino porque você não tem variedade, você não sabe qual exercício colocar, você está sempre montando o mesmo treino para todo mundo, e a gente sabe que existe um outro princípio chamado princípio da individualidade biológica. Cada organismo responde diferentemente frente ao mesmo estímulo. Então se você montar o mesmo treino para todo mundo, você acaba não dando resultado para ninguém, porque para um fica muito difícil, para outro fica muito fácil, e ninguém tem resultado. E lembrando sempre, galera, o resultado é o principal fator que vai fazer você ganhar dinheiro, porque o aluno ele vai te pagar durante vários meses, ele vai indicar o teu trabalho para outras pessoas e as pessoas que estão de fora vão começar a perceber isso. Então você ganha também em variedade de exercício, porque para cada padrão de movimento, por exemplo, dominante de joelho bilateral simétrico, a gente tem uma infinidade de exercícios diferentes. Então você começa a ter um repertório de exercício, uma variedade maior, consequentemente o teu treino ele vai ficar mais diferenciado, você vai conseguir gerar mais estímulo, mais estresse fisiológico, vai deixar o teu aluno mais motivado no treino também, que também é muito importante. E a consequência de tudo isso é o teu aluno ter mais resultado. E a consequência do teu aluno ter mais resultado é o teu bolso cheio. Então se você quer ter menos dificuldade na hora de montar um treino, não estou dizendo para você que vai ser fácil, mas vai ser um pouco menos difícil, se existisse esse termo, né, mas só por questão didática, vai ser um pouco menos difícil, só que o resultado ele é extraordinário relacionado em comparação com o que você está fazendo hoje em dia. Tá bom? Porque assim você também consegue atender diversos tipos de aluno em diversos tipos de ambientes. Por quê? Porque você está baseando o seu treino em movimento, não em material, não em exercício, não em articulação, não em musculatura isolada. Certo? Dessa forma você se torna um profissional completamente diferente e é o que eu disse durante a aula toda. Você começa a entregar mais resultado e ganha mais dinheiro porque é uma consequência.
Beleza, se você tem dúvidas sobre padrões de movimento, sobre quais são os padrões de movimento, eu tenho um e-book que explica sobre tudo isso que eu te falei, de forma escrita, para você, cara, reiterar tudo isso que eu te falei também, para fixar mais na sua cabeça. E também, nesse e-book eu explico quais são os exercícios dentro dos padrões de movimento. Então, na verdade, quais são os 13 padrões de movimento e como identificar cada um deles. Se você quiser ter acesso a esse e-book, comenta as palavras "eu quero" aqui nos comentários que a gente entra em contato com você. Fechou? Então tamo junto, espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido o que são padrões de movimento e como trabalhar através deles vai facilitar a tua vida. E qualquer dúvida, além do "eu quero" aqui no chat, você pode mandar aqui também que a gente continua o debate. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.